Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Tudo bom, meus queridos amigos e irmãos? A graça e a paz do Senhor. Um ótimo fim de tarde para você, um início de noite abençoado. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Muito prazer, para quem não me conhece, sou o pastor Breber, presidente do Sepulcro Vazio, Ministério Motociclístico, e estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 18h30, para uma reflexão da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, os irmãos já estão entrando aí, ó, Miguel, meu querido irmão, presidente do Talmide aqui de Brasília, Marcinha, seja bem-vinda, minha querida. Marcinha, confirma, você é de Guarulhos, Marcinha? É isso mesmo? Confirma a sua cidade, por favor, Marcinha. Os irmãos estão entrando aí e é um tempo de reflexão, um tempo de nós refletirmos, né, sobre a palavra do Senhor, adorarmos a Ele e orarmos. Tempo de crescimento, né? Como é gostoso, como é bom, né, meus irmãos? Carlos Alberto, seja bem-vindo, graça e paz. Meia hora que a gente para no dia, né? Porto Alegre, Viamão, ok, Marcinha, eu confundi então, ok. Gaúcha de Porto Alegre, Viamão, glória a Deus. Os irmãos vão entrando aí, enquanto os irmãos entram, nós vamos adorar ao Senhor com uma canção, né? Hoje nós estamos variando, viu? De uma forma bem eclética, porque aqui rola todos os estilos de música, né? Ontem nós terminamos com rock de oficina G3 e agora nós vamos começar com um quarteto que inclusive eu gosto muito, viu? Amo muito, Arautos do Rei. Vamos adorar o Senhor com uma canção que tem uma mensagem muito especial. E a nossa reflexão de hoje é: cure as feridas e viva a plenitude de Deus. Cure as feridas e viva a plenitude de Deus. Amém. Deixa eu ver aqui o que você escreveu, Marcinha. Só um minutinho. Me apresentaram sua live, um amigo, e gostei. Estou por aqui agora sempre. Que bom, Marcinha. Que bom. Glória a Deus. Que Deus edifique a sua vida. Seja muito abençoada, tá bom? Compartilhe para outros também. Apresente para outros, viu? Glória a Deus. Gilvandro, meu querido, seja bem-vindo. Patrícia, de Três Corações, Minas Gerais. Patrícia, dessa vez eu não vou poder ir no encontro de Três Corações, viu? Eu estou assoberbado de trabalho aqui. Falei hoje com o Brucutu e a Lindinha, que vão chegar aí amanhã, mas numa próxima oportunidade a gente vai estar junto, tá ok? Vera, minha irmã querida, seja bem-vinda. Beijos. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor enquanto os demais irmãos entram aí? Graças a Deus. Aleluia. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. Ô Mauro, meu irmão, nosso vice-presidente, bem-vindo. No trono do viver só pode haver Senhor. Gleice, Edival, Júnior e toda a família, bem-vindos. Um ser amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Elda, minha esposa querida. Você não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Boa noite, meu mozão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo
novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Grande Vinícius, Iguaba Grande na área, glória a Deus. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, Motoclube Caminho da Liberdade. então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Ouça isso, creia. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou e nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu. Grande Jonathan, Guaxupé, Minas Gerais, bem-vindo, meu irmão. Você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus, aleluia. Aí pra galera que como eu curte um quarteto, né? Glória a Deus, aleluia. É sempre muito bom, né? Adorar ao Senhor com canções dessa magnitude, glória a Deus. Amados, é uma alegria muito grande nessa quinta-feira nós estarmos aqui para mais uma reflexão. Nosso tema de hoje é: cure as feridas e viva a plenitude de Deus. Interessante isso. Tem pessoas que estão vivendo com Deus, mas não estão vivendo a sua plenitude. É, meu amor, eu também amo, né? Cheguei a cantar num quarteto uma vez, glória a Deus. Mas tem pessoas que vivem com Deus, mas não vivem a plenitude daquilo que Deus tem para ela. Existem N fatores que podem causar isso. Um deles são feridas não curadas. E aí eu quero te levar para uma reflexão daquilo que aconteceu com o nosso amigo Pedrão. Conhece o nosso amigo Pedrão? É o apóstolo Pedro. E eu quero ler para você João capítulo 21, a partir do verso 15. Eu quero que você acompanhe. Eu vou contextualizar você. Alexandre, bem-vindo, meu irmão. Eu vou contextualizar você para a gente ganhar tempo, né? Afinal de contas, nossa live é bem curta. Mas para você poder compreender bem. Esse momento aqui do que eu vou ler agora,
Jesus já ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, e ele aparece. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os seus discípulos algumas vezes, né? Apareceu primeiro para todos os discípulos e Tomé não estava, depois ele apareceu para 7 discípulos, depois ele apareceu para todos os discípulos com a presença de Tomé, né? Quando Tomé falou que só acreditaria se colocasse os dedos no buraco das mãos, né? E depois ele apareceu para Pedro e para João. E diz então assim, capítulo 21 de João, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro, a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou a primeira vez. Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele disse, Jesus respondeu então: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Olha que interessante, né? Jesus faz a mesma pergunta pela segunda vez. E a resposta da primeira, dada por Pedro, foi bem clara. Mas existe um propósito nisso. Acompanhe comigo. Ele perguntou a segunda vez: tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Veja agora o que diz a palavra do Senhor. Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Por que Pedro se entristeceu, queridos? Porque Pedro tinha feridas na alma que precisavam ser curadas para que ele pudesse viver a plenitude de Deus na vida dele. Retrocedendo aqui a um pouco tempos atrás disso, você lembra que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e Pedro negou a Jesus. Quando Jesus estava sendo preso e sendo julgado ali, né, enfim, aquele corre-corre, disseram: ele também estava com ele. Pedro negou Jesus. Não conheço esse homem, não conheço. Pedro negou Jesus 3 vezes, na mesma noite. Lembra disso? Pois é, querido. O pecado de Judas Iscariotes, o pecado de Pedro, são iguais. Os dois traíram a Jesus, os dois negaram a Jesus. A diferença é que Pedro se arrependeu, se consertou com Jesus. E Judas Iscariotes não se arrependeu, sentiu remorso. E ao sentir remorso, ele não aguentou a pressão do inferno sobre a sua vida e ele se enforcou. Pedro já havia se consertado com Jesus, tanto que Pedro está aqui com ele, com Jesus e com João. E antes, quando Jesus apareceu para os discípulos, Pedro estava. Então Pedro não abandonou Jesus, Pedro errou, Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu e se consertou com Jesus. Só que ele se arrependeu, se consertou com Jesus, mas ficou com aquela ferida na alma de ter negado a Jesus. E aí, queridos, Jesus aparece nesse momento aqui especial com ele e João. E aí fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma resposta automática e verdadeira, que realmente Pedro amava Jesus. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque ele lembrou das 3 vezes que ele havia negado a Jesus. Então, por que Jesus perguntou a ele 3 vezes a mesma coisa? Porque Jesus estava entrando ali, querido, na alma de Pedro, e Jesus estava curando cada negativa de Pedro em relação a Jesus.
Jesus estava restaurando Pedro completamente. E aí Pedro se entristeceu, porque lembrou que negou a ele 3 vezes, e aí Pedro dá a mesma resposta, mas uma resposta mais com uma essência diferente. Perceba a terceira resposta de Pedro qual foi? Pela terceira vez. E aí ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro se rendeu. Pedro falou: tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, você era o dono da verdade, Pedro. Você cuidava da sua vida como se você fosse o cara. E aí ele falou, Jesus falou para ele: quando porém você ficar velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, chega um momento, Pedro, que você tem que ser conduzido por alguém. E versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Olha só, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Você sabe como que Pedro morreu, querido? Tempos depois, né? Você sabe como que Pedro morreu? Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Fizeram com Pedro, porque ele se tornou o grande homem de Deus, quando ele foi curado aqui por Jesus nas suas feridas na alma. Ele se tornou o grande apóstolo, o grande homem que Jesus sempre desejou que ele fosse, desde a primeira vez que Jesus chamou ele lá atrás, há quase 4 anos antes disso aqui, há 3 anos e meio, e disse: vem, segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens. E Jesus preparou ele durante 3 anos e meio, assim como todos os outros discípulos. Então, Pedro foi preparado, e Pedro precisava ser curado na alma para viver a plenitude de Deus. E Jesus o cura. Aqui ele se entrega totalmente. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí ele fala, né, a respeito, né, diz isso para mostrar para ele como que ele vai morrer. E Pedro morre crucificado. E quando os caras vão matar Pedro, Pedro fala assim: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor morreu. Permitam que eu fique de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Ó, Jesus falou tudo isso para ele e disse: segue-me, Pedro. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João. E aí, né, aquele que na ceia se reclinou o peito sobre Jesus e perguntara quem é o traidor. E vendo, pois, Pedro vendo João, perguntou a Jesus: e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa você, Pedro? Cuida da sua vida, Pedro, cada um com o seu cada um. Cada um responde pela salvação de cada um. Se eu quero que ele fique comigo, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Você precisa seguir a Jesus, querido. Eu preciso seguir a Jesus. Pedro precisava seguir a Jesus sarado. Grande formigão. Beleza, meu querido Cruz de Ferro, Rio de Janeiro? Entende isso? Pedro foi curado na alma para poder seguir a Jesus plenamente, viver a plenitude. E Pedro foi um homem de Deus tão cheio do poder de Deus, que eu quero ressaltar 2 coisas, querido, sobre a vida de Pedro. Primeiro, grande Antônio Silva, bem-vindo. Primeiro, depois disso aqui, desse encontro genuíno com Jesus, depois de ser... Pedro já estava com Jesus, hein? Pedro já caminhava com Jesus. Pedro vacilou, negou a Jesus, mas se arrependeu. Só que aquela ferida na alma não deixava Pedro viver a plenitude que Jesus queria. Então Jesus vai, o confronta e o cura em amor. E ele se torna pleno na presença de Deus. Aí 2 coisas, pelo menos, que eu quero ressaltar acontecem. Primeiro, cada vez que Pedro pregava sobre Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, cada vez que Pedro pregava,
5.000 homens se convertiam. Segundo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Meu Deus, já parou para pensar nisso, querido? Sabe o que é isso? Consegue imaginar isso? Você ser tão cheio da unção de Deus, da presença de Deus, que você passa perto de um enfermo, a sua sombra passa em cima dele, ele é curado. Caramba, meu irmão. Mas para que isso acontecesse com Pedro, ele teve que curar as feridas da alma, ele teve que permitir que Jesus o curasse nas feridas da alma. E a reflexão para nós nessa noite é essa, meu amado. Você tem vivido a plenitude que Deus tem para você? Você tem vivido realmente, intensamente, tudo que Deus tem para você? Algumas coisas você não tem conseguido viver porque existem feridas na tua alma, pessoas que te machucaram no passado, pessoas que te feriram, pessoas que falaram coisas para você que não eram verdadeiras e aquilo passou como se fosse verdadeiro, ou erros que você cometeu e você não se consertou totalmente ainda com Deus. Existe alguma coisa, meu querido, que impede você de viver a plenitude de Deus? É chegado o dia 10 de agosto de 2023 para você ser totalmente livre e liberto na presença do Senhor, para você poder ser totalmente restaurado nas suas emoções. A alma é onde estão as emoções, a razão. E Jesus precisou curar Pedro, para que Pedro realmente exercesse o papel da igreja primitiva. Você entende isso? Você quer isso? Você não tem tido a plenitude do Espírito Santo de Deus, por exemplo, porque você ainda está amarrado em coisas do passado, em situações que feriram sua alma, coisas que te amarguraram, coisas que você não gosta de que comente. Ah, pastor, sobre isso aí eu prefiro não falar, não, já passou. Não, querido, já passou. Mas se incomoda você ainda, você precisa permitir que Jesus toque na sua alma e te cure hoje. Amém? Tem um ditado que diz, né? Quem perdoa, esquece. O único que perdoa e esquece, querido, literalmente é Deus. Porque quando Deus perdoa, a palavra de Deus diz que Deus lança no mais profundo abismo para que nem Ele mais se lembre. Deus faz questão de não se lembrar mais. Mas nós, seres humanos, se eu perguntar para você, Janaína Piovani, seja bem-vinda, Leonardo, se eu perguntar para você qual foi a última vez que você perdoou uma pessoa, você se lembra até do que você perdoou, qual foi o erro, né? Isso é normal. Ah, quem perdoa esquece. Esquece não, querido. Mas quem perdoa não se incomoda mais. Aquela situação que se lembra não fere mais. Isso sim é estar curado. Isso sim é perdoar plenamente. Eu lembro e eu conto como testemunho para edificação de outras vidas, para servir para outras pessoas. Mas aquilo não me fere mais. Entende isso? Então Pedro, a partir daquele momento ali, as pessoas podiam até, mais na frente, a gente não sabe se aconteceu ou não, porque a Bíblia não relata, mas é possível que alguém possa ter chegado para ele, de repente, no meio de uma pregação dele, ou no meio da movimentação dele ali em Jerusalém, e ter olhado para ele e falar assim, você foi aquele que negou Jesus, eu estava lá quando Jesus estava sendo preso, ia ser crucificado, você disse que não conhecia ele. Aquilo não ia ferir mais Pedro. Por quê? Porque Pedro já estava sendo restaurado completamente por Jesus aqui nesse encontro. Viu, queridos? Para quem chegou depois, eu li João capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Jesus cura as feridas na alma de Pedro. E a nossa reflexão é essa. Cure as suas feridas. Permita que o Senhor Jesus cure você nessa noite, para que você possa viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Guarde essa palavra. Eu vou orar pela tua vida hoje. E vou pedir ao Senhor para sondar teu coração, o Espírito Santo te mostrar aquilo que ainda te incomoda,
para você abandonar completamente hoje na presença do Senhor e viver a plenitude, estar livre para receber a plenitude de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção e essa canção diz que a Ele pertence a glória, essa canção diz que porque Ele vive eu posso crer no amanhã, e nós vamos orar em seguida, tá bom, meus amados? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Deus tem prazer em nos restaurar, em nos curar, em nos purificar. Aleluia, glória a Deus. Entre na presença do Senhor nessa noite com essa canção. Já começa a abrir teu coração aí, deixa o Espírito Santo sondar você e te mostrar aquilo que precisa ser curado. Deixa Deus tirar a casca da ferida e restaurar completamente a ferida, amém? Oh Deus! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deixe Deus te sondar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João Batista, queridão, Deus abençoe, bem-vindo. Porque dele, por ele, para ele. Manda para Melissa, Marcinha, manda para ela. Deus vai falar com ela também. Aleluia. Oh Deus. Porque dele, por ele. Alô, Resiliência, seja bem-vindo. Vladson, bem-vindo. Adora o Senhor conosco. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia. A ele toda a glória, pra sempre. A Ele, o único que tem poder para curar as tuas feridas, para te restaurar. Profundas riquezas, O saber e o conhecer de Deus. Ah, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Lady Mar, bem-vinda. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Aleluia. A Ele a glória. Vamos orar, Vinícius. Já temos orado, vamos orar hoje de novo. Amém. A Ele a glória. Para sempre, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Vamos orar, Marcinha, pelo Gustavo. Celebre ao Senhor e creia, porque Ele é o único que pode
pode tirar a casca da ferida e sarar completamente, trazer o bálsamo de Gileade, o óleo santo. Oh, declare isso ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Creia nisso, meu irmão, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você crê nisso, meu querido? Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Como é bom, Senhor, te adorar. Como é bom cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom celebrar ao Senhor. Te adorar pelo que tu és, a beleza da tua santidade. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa conosco, o Senhor não quer que nós tenhamos a alma ferida. Mais do que a salvação principal que o Senhor trouxe para nós, o Senhor deseja que a gente viva a plenitude do Senhor e que a gente seja restaurado completamente. Por isso estamos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por essa reflexão. Obrigado porque o Senhor não desistiu de Pedro. Obrigado porque o Senhor curou a alma de Pedro. Obrigado porque o Senhor usou Pedro tremendamente, poderosamente. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor fez isso com Pedro, o Senhor faz conosco, com cada um de nós. O Senhor não desiste de nós. E o Senhor restaura a nossa alma. E o Senhor nos usa com poder e autoridade. Muito obrigado, Senhor. E eu libero essa unção sobre esses irmãos nessa noite. Meu Deus, sonda o coração de cada um. Aqueles que estão impedidos, Senhor, de viver a plenitude do Senhor, porque estão com feridas na alma. Meu Deus, tira a casca, tira o pus, tira a infecção, tira a inflamação, limpa, Senhor, completamente. Passa o teu óleo, o teu bálsamo, o teu azeite santo e restaura, Senhor, cura. Sejam situações por falta de perdão, sejam situações de amargura, de angústia, de medo, sejam situações de abusos, sejam de que natureza for, Senhor. Cura, restaura completamente, para que eles possam viver na plenitude aquilo que tu tens para cada um de nós, para cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos aqui a vida do Gustavo, filho da Marcinha. Meu Deus, toca com o teu poder. Se estiver afastado do Senhor, traga para a tua presença. Se está na tua presença e precisa de algo sobrenatural, move, Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor sobre a vida do Gustavo Cardoso, em nome de Jesus, esse jovem de 25 anos.
Ó Deus, e nós também levantamos agora, mais uma vez, e pedimos ao Senhor por todos os familiares, por todos aqueles militares da Marinha que estão internados por causa daquele acidente ocorrido aqui, próximo a Brasília, com o helicóptero, nessa semana, que aconteceu ali em Formosa, em Goiás. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue consolando, abençoando as famílias enlutadas daqueles 2 soldados que partiram, e aqueles todos os outros que estão internados, que tu possas sarar, curar, restaurar, que tu possas manifestar o teu amor, o teu poder na vida deles. Abençoe as suas famílias em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor e protege, Senhor. Traga a tua proteção sobre os nossos irmãos, o Vinícius, que é mecânico ali da base aérea naval, ali de São Pedro da Aldeia. O Senhor possa estar protegendo, guardando. Abençoa também o meu sobrinho Leandro, que é piloto de helicóptero da Marinha, Senhor. É do esquadrão ao lado desse que caiu. Pai, em nome de Jesus, que a proteção, a graça do Senhor esteja sobre todos nós, sobre todos eles, sobre nossos familiares, sobre nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado pela restauração que o Senhor deu ao pastor José, na cirurgia que ele fez do coração ontem, e anteontem, que já está sendo restaurado, operou terça-feira e hoje já está muito bem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dos demais irmãos, continua operando. Mas Deus, nessa noite, sara as feridas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que entraram aí depois, no final, aí na oração, Deus abençoe a cada um, né? Você pode assistir do início aí, depois, né? E ser abençoado em nome de Jesus, tá bom, queridos? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Meu amorzão, sei que hoje o dia foi punk aí para você, receba uma unção de restauração. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai estar junto. E o Senhor esteja ministrando sobre o teu corpo físico, tá bom? Em nome de Jesus, meu amor, te amo muito. Queridos, Deus abençoe a cada um. Multiplique, viu? Faça como a Marcinha. Está aqui a Marcinha dando um testemunho de que um amigo dela indicou a live para ela. E ela escreveu aqui agora que ela não perde mais uma de jeito nenhum. Que bom, Marcinha. Faça assim com as suas amigas, com seus irmãos. Todos nós, né, queridos? Nós queremos que o amor do Senhor alcance as pessoas, tão somente isso. Isso é o que importa para nós, tá bom? Vocês que entraram aí pela primeira vez, voltem sempre, sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias de segunda a sexta, das 18 às 18h30, tá bom? O Senhor permitindo, nós estaremos aqui amanhã de novo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Uma ótima noite. Aleluia.